Prepara-se para ir à polícia. Sou filho de um operário que era comunista. Durante a guerra era preciso, aliás, contê-lo, porque ele às vezes perdia as estribeiras e começava a gritar: Stalin, isto precisa aqui de um Stalin. Isto não me dizia nada, mas devido à vida que tivemos, vivemos sempre em quartos. O bairro da Ajuda era então um bairro praticamente só de operários. E, portanto, era natural que eu fosse contra o Salazar. Não era a noção de fascista, do que era o Partido Comunista, não tinha. Era um bom aluno, um dos melhores alunos da escola, mas acabei a escola e um mês depois fui trabalhar. Com 11 anos, eu estava rico. Não sei se vocês sabem o que eu estava rico. Fui trabalhar de calçõezinhos, como andava sempre descalço, fui calçado, até ter uma farda. Fui viver por um quartinho, porque no bairro Alto, porque eu saía sempre do Tavares, começava a trabalhar às 9 na limpeza e depois, a partir de 1 hora, a atender os clientes e às vezes trabalhava até às 5 da manhã. Cheguei a adormecer em pé, encostado numa parede, mas a adormecer, com o patrão a sacudir. Tavares, que era, nessa altura, um mais célebre restaurante do país, e ainda hoje está quase em relação àquilo que eu conheci. Na mesma, era onde se concentrava a gente rica deste país, especialmente detentores do poder político, e estrangeiros. E era um centro também de espionagem. Eu conheci alguns, um deles ainda estava vivo após o 25 de Abril e ainda o Tavares, embora estivesse a viver em Espanha. Depois do 25 de Abril ele regressou a Lisboa, era um americano, e este era o meio onde eu vivia. Pagavam-me 30 escudos por mês, que nunca recebi, porque os 30 escudos tinha de pagar a farda que Tavares queria que eu usasse, eu e os outros, éramos 5, e comia, davam-me de comer, que era mau. Era estranho, mas que era mau. Mas era comer, pronto. Eu vivi nesse quarto, era gente muito boazinha, pá, dormia com um miúdo que trabalhava na cozinha, da minha idade, na mesma cama, para ser mais barato, e a senhora da casinha, todas as noites, nos primeiros tempos, tinha água quente à noite para me tratar dos pés, tinha os pés todos frios, não estava habituado a andar calçado. Pronto, e durante anos não vivia em casa dos meus pais, na Ajuda. A guerra acabou. Os clientes desapareceram. Eu vivia das gorjetas, ganhava muito bem, das gorjetas. Entregava tudo à minha madrasta, porque, entretanto, o meu pai e a minha mãe separaram-se. E o meu pai casou com uma senhora eu dava todo, todo. Não pagava passe, não tinha como pagar a refeição. Estava rico já, praticamente, não tinha clientes. Eu regressei a casa. Entretanto, foi um concurso no Banco Lisboa e Açores. Estudei que nem um maluco. Tinha deixado a 4ª classe durante 5 anos, nunca mais estudei. Mas fiquei apurado. E estava muito feliz porque ia ser empregado bancário.
naquele tempo. Estava muito feliz, pronto, porque aos 18 anos automaticamente passava-se, eu ia para a Grua, e aos 18 passava-se automaticamente para a carteira, que era assim que se dizia. Tudo bem. Simplesmente, continuei e comecei a estudar à noite. Na escola noturna de Ferreira Borges, em Alcântara. Entrou para lá um novo diretor, que era diretor de uma escola comercial, e decidiu alterar os estatutos relativamente às questões que envolviam o pessoal. E, portanto, a passagem automática aos 18 anos acabava, tinha de ser submetido a um concurso. Eu estava com, à beira dos 16, já não me lembro, e eu disse, bem, mas é de arranjar um novo emprego, isto não vai resolver nada. O meu chefe, eu trabalhava sozinho num gabinete com o senhor que era o chefe do gabinete, por onde entrava toda a correspondência, dinheiro, etc. Arranjou um emprego para uma fábrica de cortumes em Sacaveia. Fui trabalhar para lá e aquilo foi muito doloroso. Fiz esse trabalho, organizar o escritório e a contabilidade, a trabalhar todos os dias. Os operários trabalhavam todos os dias, por turnos, e eu fiz isso, não por turno. E quando aquilo acabou, eu disse, a senhora, que eu agora deixo de vir aos domingos. Ai, não deixas não. Ai, deixo. Bom, resumindo, despediu-me. Pôs um condono, como ele disse, então, põe-te condono. Uma semana depois aparece-me um recado em casa do meu antigo chefe lá no banco, a dizer que tinha um emprego para mim. E eu disse, minha mãe, fui trabalhar para um armazém de bananas na rua de São Bento. Pronto, aprendi a tratar das bananas, etc. Escrevi uma carta para vários bancos e companhias de seguro a pedir emprego. Só houve uma que me respondeu, dizendo que não havia nenhum concurso próximo, mas ninguém mais me respondeu. Nunca mais pensei nisso. Estava no armazém de banana, quando eu recebi em casa uma carta a dizer-me que ia abrir um concurso, se eu queria concorrer para ir lá à companhia e inscrever-me. Eu fui. Cheguei a casa e disse ao meu pai, não conto com nada aquilo. Eu não tenho nenhuma cunha, aquilo é tudo gente com melhor preparação que eu. Mas fui e fui aprovado, fiquei em primeiro lugar. Porque depois apuraram 6, mas eu fiquei em primeiro. Tornei-me uma espécie de estrela da companhia. Pronto, resumindo, nessa altura, na companhia de seguros, houve um colega que me levou para o Cineclube Imagem. O movimento cineclubista estava a ter um grande impacto no movimento antifascista de norte a sul do país, com destaque para o norte, na altura. Eu estava a ser organizado o Cineclube Imagem, fui para a comissão organizadora, depois fui para a direção, mais tarde, quando o Cineclube foi oficialmente constituído e se elegeu a direção. Aí começa a ter relação com gente de vários tipos, mas vindo do meio, não era do meio pobre, gente que vivia bem, estudantes e intelectuais e tal. Onde fiquei muito surpreendido, era gente muito boa. E comecei a perceber-me que havia ali gente ligada ao Partido Comunista. Eu não sabia o que era o partido e criava situações muito complicadas, porque eu era capaz de um café qualquer, se estivesse a discutir ou a falar, ou tivesse acontecido alguma coisa em relação à União Soviética, eu começava a falar alto e as pessoas aterrorizavam-se. Ali no meu bairro, uma vez, a malta da minha criação, eu estava com os meus discursos ostentóricos
contra os americanos, e etc. E a malta desapareceu toda. Eu dizia, isto é tudo gente cheia de medo. Comecei a ouvir falar no Álvaro Cunhal, estava preso. Deram-me um avante assim à sorrelfa. E eu, um escudo mais, já sou sócio de não sei o quê, mais não sei o quê. Mais os... Pronto, mas houve alguém que me convidou, disse, olha, sou membro do partido, os dois sozinhos, vou para a Inglaterra e queria que ficasse a substituir-me no partido. Eu fiquei todo contente. É que fiquei mesmo. E pronto, fiquei no partido desde então. Mas não fiquei organizado nem na Companhia de Seguros, nem no Imagem, nem no Cineclube. Em 1957, há o Festival da Juventude em Moscou, chama-se Festival da Juventude para a Paz e Amizade entre os Estudantes. E eu fui convidado a ir. Arranjei um esquema para não trabalhar durante um mês e fui. Fomos 30 e tal. Não nos conhecíamos uns aos outros. E eu não sabia, não sabia que entre nós ia um bufo. Um jovem que era bufo. Pronto, nós regressámos. Aquilo durou 15 dias. Era uma coisa linda, linda, linda. Eu, para conseguir o passaporte, tive que ir à PIDE. Eu pedi-o, normalmente, e não me entregavam. Não me davam resposta. Eu disse, olha, eu vou à PIDE. Vou lá e vou reclamar, porque é que não me dão o passaporte. E fui. E apareceu-me um inspetor, que eu depois vim a conhecer, quando 10 vezes fui preso. Um gajo importante. Mas eu quero ir a França, quero coisa de passaporte. Para ir à França. Para quê? Eu gosto de pintura, gosto de coisas que eu vou. E em França aquilo está cheio de coisas que aqui não temos, eu quero ir ver. Ele deram-me o passaporte. Eu fui atrasado, um bocado atrasado. Fui com o Fonseca Costa, o realizador de cinema, não sei se vocês conhecem. Fomos muito amigos sempre, eu e a irmã, faleceu agora em janeiro. Muito, fomos os três, amicíssimos. Depois cheguei lá, tive aquela gripe asiática que não tinha tido em Portugal, fui tê-la lá 6 meses depois, internaram-me, eu não queria que me internassem, queria uma aspirina. Eles tinham um serviço de assistência médica por todo Moscou, aquilo. E a médica ria-se, niet. Internado, lá fui internado. Bom, no dia seguinte estava boa e queria ter alta. Eles nem pensaram. Quer dizer, eu depois percebi que estive um bocado mal. E vivi o festival, de facto, 3 ou 4 dias, só 5. Tinha chegado atrasado, não interessa. Bom, depois vim embora, viemos embora. Quando, passado algum tempo de chegarmos, portanto, isto foi julho e agosto de 57, começaram a aprender a malta. 2, 3, nós íamos sabendo. Eu acabei por ser preso com a Ana e o Fonseca Costa em 1958, em fevereiro de 58. Estive 3 meses numa gaveta, no Aljube, que é das coisas mais horrorosas. Uma gaveta, fala-se tão pouco de uma gaveta, é das coisas mais imundas. Não há espaço para andar, não há mesa, não há cadeira para sentar, não há uma mesa para a gente comer, não há um urinol dentro da gaveta, o espaço
Era cheio a medir com os braços, de largura 1 metro e qualquer coisa, de fundo era 1 metro, eram 2 metros e picos, e não tinha espaço, portanto, para andar tinha que me movimentar sempre apoiado num pé, sair de lá coxo. Ao terceiro dia, ao almoço, portanto, eu cheguei à noite, não deram de jantar, eu não tinha dinheiro, tinha 5 tostões, eu já estava casado, já tinha uma menina, eu levava 5 tostões, eu vivia mal também, depois de casar, por razões que agora não veio a propósito, casei-me em condições de ter muito dinheiro para poder casar, minimamente bem, minimamente. Epá, no outro dia não me deram de jantar, que já tinha sido às 6 horas, eu cheguei lá por volta das 10 da noite, não me tocaram, fizeram umas perguntas da praxe e tal. No dia seguinte, vieram dar a comer, abriram as portas daquilo que nós chamávamos os curros. Aquele era escuro, tinha uma lâmpada de 25 velas, as paredes, aquilo era alto e as paredes eram um cinzento escuro. E vão levar um prato de sopa. Passado um bocado, o servente que andava a distribuir a sopa veio perguntar-me se eu queria mais. Eu disse não, obrigado. Vou-se embora. Passado um bocado começo a fechar as gavetas. A gente chamava gavetas ou curros. E quando eu ia fechar, fecharam a minha, disse, comecei a bater, e o guarda veio e disse, o que foi? Então e o segundo? Segundo? Qual segundo? Então eu só queria sopa. Então não lhe ofereceram mais. Ofereceram, então eu não quis. Pois, mas eu quero é comer alguma coisa sólida. Almoçou a sopa. E eu ia dando uma gargalhada, porque eu sou um brincalhão e otimista nestas coisas. Mas 3 dias depois comecei a sentir muita comichão na pele. E chamei o guarda João, que até era um homem porreirinho. Disse, se João arranja-me DDT nesse tempo, o DDT servia para tudo. Não sei se ainda se lembra do DDT. Arranja-me um bocadinho de DDT. Para quê? Eu tenho a cama cheia de pulgas, estou cheio de comichões todo lá. Pulgas, comichões. Daqui a 3 dias já não tenho comichão nenhum. Estou a falar sério. Não há nada, isso é poeira. Poeira. Sim, eu estou aqui há não sei quantos anos. Esses cobertores ficaram umas coisinhas fininhas. Nunca foram lavados. Não, essa roupa aí nunca foi lavada. Mas daqui a uns dias passa e foi assim. De maneira que 3 meses depois saí com feridas na pele, a coxear, por causa do tal pé que não sentava. E 2 ou 3 meses depois da entrada de urgência no Correio Cabral, estava com uma inflamação já não me lembro como é que eles chamaram aquilo, e estive muito mal, de tal modo que o médico chegou a pensar que eu estava com tumor, e não estava. Pronto, e ao fim de 1 mês e meio, deram-me de comer, muito comer, vim-me embora. Mas ainda efeitos desse período. Sou admitido na companhia, não sou despedido. E sou convidado para ir fazer o controle do organismo de direção dos empregados de seguro. Não conhecia nenhum deles, mas um deles era o presidente do sindicato, e fiz esse trabalho durante algum tempo.
sendo membro do Cineclube. Portanto, os comunistas não se conheciam, era proibido. Até disseram logo, quando entrei no partido, nem ao teu pai digas. Foi uma coisa que me custou muito, mas paciência. Não disse. Depois veio um segundo controleiro, que era como nós chamávamos, que não batia bem, que teve muita influência na minha vida prisioneira e política, porque enganou muita gente. Isso é outra história. E então, às eleições, eu saio em fevereiro, durante a campanha eleitoral para o delegado. Aquilo foi uma loucura, vocês nem imaginam. Estive em casa do delegado, ainda fiz parte de uma equipa que estava, quando ele estava cercado pela PIDE em casa, para ir à casa dele e sacá-lo, à força, armado. Mas ele não quis, arranjou uma outra solução, que eu já não me lembro qual foi, e foi-se a refugiar na Embaixada do Brasil. Pronto, se foi embora. E depois foi assassinado pela Rosa Casaca, que eu conheci também, canalha. A seguir a essas prisões, deram-se muitas prisões entre os comunistas. A malta desbragou toda, começou a identificar-se uns aos outros no meio daquela alegria das manifestações, etc. Quando o Salazar se apercebeu, aquilo foi, caiu sobre a malta com uma violência. Quando fomos esperar o Mário Soares, não, o delegado, quando vinha do Porto, portanto, desceu em Santa Apolónia, era uma manifestação medonha para o esperar, e íamos entrar no Rossio, e estava a polícia e começou a disparar, é sério. E tempos depois, eu fazia parte de uma comissão, já não lembro como é que se chamava a comissão, e um belo dia, de não sei quantos que éramos, aparecia eu e outro. E decidimos que a comissão acabava. Porque seguramente nós éramos os dois que faltavam e que ele estava a aguardar qualquer coisa e estavam. Portanto, eu já tinha sido denunciado por esse louco, que era o meu controleiro, tinha sido meu controleiro, e sou preso. Sou preso com o organismo de direção de seguros, que estavam presos há 2 meses, eu não sabia, porque aquilo ficou tudo assim, eu não sabia, eu neguei tudo, sabiam tudo a meu respeito, cota, pseudónimo, eu disse, é tudo mentira, não chatei. A segunda vez fui preso no emprego e ia passar à clandestinidade, 3 dias ou 4 dias depois. Mas a vida de partido clandestina era uma vida que eu depois conhecia, a gente via-se de mês a mês e, portanto, quem me iria buscar foi preso, era o Brito. Eu não soube, e se alguém soube também não tinha condições para me contatar. Eu tinha estado em casa de Fonseca Costa, que ele tinha mudado de casa para junto da Estrela. Estive em casa dele a trabalhar na passagem à máquina de um documento sobre uma matança em Cabo Verde, uma matança de malta negra que foi fechada num barracão até morrer sufocada. Eu tive 15 dias em casa dele a bater esse documento. E, portanto, eu digo assim, bem, se não me vierem buscar dentro de 2, 3 dias, vou ser preso porque
disseram para regressar ao emprego, regressar a casa, e eu disse, bem, se eu regresso ao emprego, sou preso. Depois de sair da prisão, por ter ido a Moscou. Pá, estes 15 dias desaparecido. Defende o caraça. Bom, fui preso. Fiz uma cena, tratei mal o diretor, fiz uma cena dos diabos na companhia, porque é que deixava entrar aqueles sujeitos ali dentro. Ele foi a correr lá à sala onde estava a ser preso. Ele estava aflito. Os pitos estavam atrapalhados. Tudo o que eu tinha comigo, vi-me livre de tudo o que tinha comigo, porque eles estavam apardalados, não esperavam uma reação daquelas da minha parte. Eu estava, de facto, com uma fúria. E sou preso. Estive 2 meses isolado, à espera todos os dias que a PIDE me fosse buscar. Porque eu recusei-me a dizer o que quer que fosse. Eles mandaram para o Aljube e disseram, amanhã vamos buscá-lo. Começamos isto a sério. Portanto, eu fiquei 2 meses à espera que eles fossem buscar, que é uma coisa horrível. É uma coisa horrível, porque no Aljube a gente sentia chegar as carrinhas, que era um Volkswagen, ouvimos abrir os gradões, ouvimos o telefone, eram eles lá de baixo a dizer ao guarda para ir buscar o preço tal, a qualquer dia, a qualquer hora do dia ou da noite. E, portanto, o tipo está suspenso. E eu passei 2 meses, comecei a sentir mal. E mandei um recado para a secretaria, queria ir ao médico, porque eu queria ir à polícia. No dia seguinte estava a ser ouvido pelo médico, e eles estavam todos de boca aberta, porque eles diziam, eu quero ir à polícia e acabar com isto. O que é que eles pensaram? Que eu queria ir à polícia para falar. E ele mandou eu. Cheguei à polícia e tinha um quadro um bocado assustador. Era não sei quantos pitos e era gente que me conhecia. E diziam, é ele, este é o Sr. Manuel Pedro. E havia um deles que dizia, não fala e, portanto, eles não nos põem em liberdade. Eu estava encostado à parede e só berrava que é fascistas. Aqui, nisso ninguém é só fascistas. São todos fascistas. Pronto, aquilo acabou, mandaram-me embora e no dia seguinte chamaram-me, começaram-me outra vez, mas agora só o chefe de brigada comigo, ele sentado, e eu à frente de pé, eu sentado numa mesa, eu à frente de pé, com 2 pisos, eles nunca faziam esse trabalho sozinho. E eu disse, não tenho nada, não sei quem é esse, não sei quem, não tenho nada a ver com esse sujeito que vocês estão por aí a falar, que ontem falaram. E a certa altura o tipo diz, você é louco. E eu debrucei-me sobre a mesa, encostei a minha cabeça dele e disse, louco é você. O homem ficou assim esperoado a olhar, mas de repente saltou e desatou a bofetada. Né? Eu encostei-me à janela, uma janela gradeada, claro. E de olhos abertos, a olhar para ele e comecei a dizer, eu vou-lhe dar um murro ou uma cabeçada. E ele dar uma cabeçada. Esfrangalhavam. Mas ele percebeu que eu não estava bem, parou e acabou tudo. Pronto, fui-me embora, mandaram-me para a enfermaria, para sair desse tal sítio onde estava, dessa cela, onde estive 12 meses, depois estive de cerca de 18 meses na enfermaria de Aljube, da enfermaria.
Fui para Caxias, em Caxias estive, não chegou a 15 dias, e depois de Caxias fui para a prisão da Pia no Porto, onde estive 3 anos, e depois fui para Passos de Ferreira, estive 6 meses, e quando estava mesmo a chegar ao fim das medidas de segurança, eu já tinha cumprido a pena, apanhei 2 anos e 1 mês de prisão, já ia nos 5 anos e tal, prisão. Mandaram-me para Peniche e em Peniche ouviram-me para a liberdade condicional. Pronto, e queriam que eu assinasse um documento em que aceitava as condições em que era libertado para a liberdade condicional. Faltavam 3 meses para acabarem os 3 anos de medida de segurança. Podiam ser renovados por mais 3 anos indefinidamente. Era a prisão perpétua, se eles quisessem. E ele queria que eu lesse o documento, que eu assinasse o documento. Eu disse, eu não assino documentos sem ler. Mas o senhor duvida daquilo que eu estive... Ele leu. Duvida daquilo... Não, eu não duvido. Porque é que é duvidar? O senhor leu em voz alta e eu percebi que estava a ler o que está no documento. Mesmo não assinando documentos sem ler, eu percebi perfeitamente. Mas não assino. Estava... Eu não assinei por uma razão muito simples. É que eles queriam, no documento, que eu garantisse que não voltava ao Partido Comunista Português. Quer dizer, queriam que, naquele documento para a minha liberdade condicional, admitisse aquilo que não tinha... Pronto. Disse, não sei, não vale a pena, o homem estava desesperado. Um colega, camarada meu, que era o Manuel Pedra, teve a mesma atitude, levaram-no para Caxias, deram-lhe uma tarefa tão grande, que ele enlouqueceu. Vim a vê-lo a última vez, e a primeira, depois de sair da cadeia, no Hospital de Lobos, como é que se chamava? No Miguel Lombardo. Parecia outro homem, a olhar para mim com ar assim muito triste. Era outro homem, pronto. Mas a mim não me bateram, não. Só que saí no último dia e 10 contos de calção. E nesse tempo 10 contos era dinheiro. Que a malta da Companhia de Seguros e a malta amiga deu. Aqui há alguns episódios com a minha segunda filha, que nasceu uns dias depois de eu sair da primeira prisão. Coitadinha, julgava que eu não tinha pernas, porque a única coisa que ela conhecia de mim era uma fotografia que tinha em casa, em Tronco. Depois ia-me visitar ao Porto e nós estávamos à espera das visitas sentados e, portanto, não, só via sentado. E nesse ano, a única vez que durante aqueles 11 anos tive visita em comum, tirando as vezes que estive no hospital, ela viu-me a pé, a andar. E passámos a visita toda a gramá-la, a chorar, chorou. Todo o tempo. E a mãe é que lhe conseguiu arrancar a razão, é que afinal eu tinha pernas. Enfim. Em 64 regressei à companhia. Eu fui sempre readmitido na companhia, mesmo antes do 25 de Abril, um mês antes, tinha recebido uma carta a dizer que eu estava readmitido, porque eu ia sair, que eu estava readmitido. Tinham acabado as medidas de segurança e, portanto, não tinha a cumprir esses 3 anos e ia ser readmitido. Não é Pronto, em 64 saio e 15 dias depois, mais coisa, menos coisa, veio um camarada que eu conhecia dizer-me que eu tinha um encontro marcado em Sintra para eu ir a esse encontro. Foi-me posta a questão de passar à clandestinidade, que já tinha sido posta da outra vez, e passei à clandestinidade, aí levando
comigo, logo, a minha companheira, a minha filha mais velha e a filha, esta, que jogava que eu não tinha pernas, que tinha na altura 8 anos e andava na primeira classe. A mais velha estava no primeiro ano do liceu. E fomos. Nessa noite, cansados, exaustos, tínhamos ido uma semana antes comprar umas coisas, móveis desses, baratinhos, montado numa espécie de casa. Não é? À meia-noite estava a pôr uma tranca na porta, batem à porta a murro. Tem uma fúria. Virei para a mulher e para as filhas e disse: desculpa, devo ter cometido muitos erros, que isso aí. Eu mandei um berro, lembro-me também. E essa voz depois muito tímida: desculpe, Sr. Padre, é que o meu tio está a morrer e quer a extrema unção. Eu disse: a igreja é aqui ao lado, a casa do Sr. Padre é aqui ao lado desta. Depois virei por dentro e, com a boca tapada, ria de satisfação, porque aquilo não cabe na cabeça de um piolho. Enfim, coisas que acontecem. Pronto, depois é a clandestinidade com muitas coisas, grandes dificuldades, grandes falta de dinheiro, enfim, muitas coisas. Ao fim de 6 meses, o controleiro, que era um camarada da direção do partido, foi preso. Fiquei desligado, sem dinheiro, sem nada. Não podíamos ir, tínhamos que eu era responsável pelo Baixo Ribatejo, que agora chama-lhe Lisboa e Val do Tejo. O Baixo Ribatejo, que é uma zona imensa, que ia de Loures quase até Santarém, mas não podia passar por zonas que fossem controladas por outro camarada, que eu não sabia quem era, para não haver cruzamentos e encontros, e o perigo de levarmos a pizza atrás de nós e identificarmos outros, etc. Por um lado, procurar ganhar trabalhadores para o partido. Depois era estruturar a organização para a criação de um secretariado, clandestino, tudo clandestino. E depois, em função disso, criar condições de natureza unitária para se desencadearem lutas por melhor salário, contra isto, contra aquilo. Aquilo era uma desgraça. Por exemplo, uma comissão organizada por membros do partido, numa empresa cujo nome agora não me lembro, era composta por um católico, por 2 sem partido, por um comunista. Mas o homem que movimentava aquilo tudo era um que não era do partido, mas que tinha uma importância muito grande em relação aos outros operários. Nós conseguimos pôr isto a funcionar independentemente de quem é que tomava a dianteira daquele coletivozinho. E o meu camarada Veloso, quando eu lhe disse isto, disse: pá, Manel, diz lá ao camarada, pá, que não larga esse, operários desses é que a gente quer. Então não larga como. Então, se ele for ao futebol, ele vai ao futebol com ele. Se ele for pescar, ele vai pescar. Quando eu disse, o camarada olhava para mim: eu, ao futebol? Sim, vais ao futebol. E passou a ir pescar. Hoje é um dos membros mais responsáveis do partido, está na direção do partido, em cargos importantes. Veio para o partido com 18 anos, 19. Eu digo que ele tinha 18, ele diz que tinha 19, não interessa. Mas, digamos, era um pouco, depois sofremos um golpe aqui, um golpe lá, era tentar reconstruir
era muito difícil, porque os golpes eram muitos, as prisões eram muitas, mas era este trabalho permanente, construir, reconstruir, organizar, criar organismos e mobilizar para a clandestinidade onde houvesse condições para isso. Conhecer, no fundo, tínhamos que conhecer praticamente onde é que existia polícia, escolas. Por exemplo, em Vila Franca, nessa altura, e no Conselho só havia uma escola. E a gente procurava recrutar muitos jovens da escola de Vila Franca, porque dali saíam jovens quadros para o trabalho administrativo das empresas ou para o trabalho febril. E, portanto, aquilo era um alfobre. Esse era um dos objetivos. Era onde nós tínhamos meios jovens para que frequentassem a escola. E, a certa altura, havia grupos com maltas com o Marx debaixo do braço e pelas estações a discutir. E isto era difícil para a parede. São grupos de jovens que se percebe que existem por todo o lado e que eles não conseguem dominar. Procuram depois, por meios hábeis, procuravam e, nos casos, conseguiram, noutros casos, noutros. Não, pronto, mas era um trabalho permanente. Depois, para entrarmos em casa dos camaradas com quem estávamos a trabalhar, tínhamos encontros marcados antes de lá ir e deixávamos um sinal a uma certa distância. Se não estivesse o sinal, não avançávamos, ou iam lá. E nestas coisas encontrei as coisas mais deliciosas. Não era fácil, a gente chamava isso os pontos de apoio. Encontrei as coisas cómicas e ternurentas. A coisa cómica era a casa do Batata. O Batata era casado, era operário na Soda Povo, creio eu. A casa era próximo e ficava junto à linha do comboio. E eu ia para a casa dele aos sábados e a partir daí movimentava-me pelo Baixo Ribatejo. Eu aos sábados ia ter com ele um certo sítio que era a taberna, onde ele ao sábado ia descansar. E lá estava ele, ficava a uma certa distância, estava tudo bem. Ele era casado, tinha uma filha já quase mulher que vivia com eles. E, portanto, alguém se ia lixar. Portanto, a mulher dormia com a filha e o Batata dormia comigo. Só que o Batata, quando chegava à casa, já ia com os copos. Então, de noite, eu não dormia. Porque, de vez em quando, lá vinha a perninha do Batata para cima de mim. E eu sacudia a perna do Batata. Ele resmungava. Coitadinhos, quando souberam que eu não podia voltar mais lá, por causa de um funcionário que fez uma alarvidade. E não propus utilizar mais esse ponto de apoio. O marido encontrou-se comigo, longe dali, e eu disse, olha, eu não posso lá voltar. E ele disse, pois, nós calculamos. Ela desatou a chorar quando calculou que tu não voltavas. Era gente muito boa, pá. O outro é uma cena de uma ternura. Eu tinha dificuldades em ter pontos de apoio. Aquilo eram setores muito batidos pela PIDE, gente muito queimada é gente que estava já identificada pela PIDE, ou que tinha estado preso, a causa de onde nós não íamos. E então havia um professor daquela, não sei se ainda hoje é assim, tinha sido operário na fábrica da Loiça, fez o 5º ano e foi a ser professor numa escola industrial, numa área que agora não me lembro, que era que só... que esses
professores podiam fazer. Portanto, eu tinha encontros com ele, em Sacavém estava-me vedado, tinha havido uma grande vaga de prisões, e aquilo era uma localidade adjacente a Sacavém. E eu chegava aos fins de domingo, cansado, e não tinha para onde ir, enfim, tinha que inventar. Andei a convencê-lo 2 ou 3 reuniões a deixar-me ir lá a casa e fazer ponto de apoio para mim. Ele dizia, não, pá, camarada, e a minha mulher, pá, e a minha mulher, oh pai, aquilo tem muita gente, conhecemos todos, e a minha mulher, pá, mas eu tanto me bati nisso que um dia cheguei, à noite, disse, pá, tem paciência, eu estou esgotado, mas fiz de propósito, disse, pá, estou mesmo esgotado, cheio de fome, pá, tu vais-me deixar ir dormir à tua casa, tem paciência, pá, a tua mulher que tenha paciência e que aguente. E ele foi, levou-me. Eu entrei, a mulher estava na cozinha, no meio da salinha por onde entrei havia aquilo que os bebês, um berço de bebê, e havia um puto, estava a dormir no quarto deles, ao que parece dormia, já não me lembro com eles, mas que era um estarola do caraça. E eu ouvi uma grande discussão lá dentro, na cozinha, e disse, bem, estou tramado. Era a mulher a ralhar com ele. Disse, bem, ele tinha razão. De repente aparece uma mulher desencabrestada pela sala dentro. Oh, camarada, eu fiquei assim, este estúpido. Não me dizia que tu eras um camarada, mas eu não papei aquela história que ele me contou, que tu tinhas vindo aqui para arranjar uma casa que ficava cá esta noite para amanhã andares de dia a ver casas. Que eu tinha contado a história que eu vivia em Torres Vedras. Isto estúpido. Deves estar cheio de fome, deves precisar de dormir. E eu estava de boca aberta a olhar para ele. Pronto, olha, mas a tratá-lo mal. Ela tinha sido operária na fábrica. E aquela gente toda era malta toda comuna. Só que era uma terra de comunistas e isso foi ainda hoje é. E então, pá, lá queria fazer um jantar. Disse, não, pá, não quero. Se me arranjasse uma sandezinha, como? Pronto, e vais dormir na nossa cama. Eu disse, isso é que não vou. Não vais dormir no chão? Isso é que vou. Disse, mas aquilo foi de uma ternura tão grande, ela tão aflita. Se eu tinha comido, tu estás com ar tão cansado e és estúpido a dizer-me que tu eras um colega professor que queria viver. E disse, pronto, e outras cenas, há muitas cenas destas. A terceira prisão é uma situação muito... Eu tenho uma ideia, mas nunca consegui... Não houve condições para discutir. Portanto, eu e o Veloso, que era o camarada mais responsável, que coordenava uma parte dos funcionários de Lisboa, era um quadro importante do partido, tínhamos percebido que a PIDE estava em cima de nós. Portanto, nós fazemos as nossas reuniões, a Veloso, eu e um outro, que era o Cabral Matos, e a certa altura eu comecei-me a queixar. Porque eu tinha sempre coisas a referir e o Cabral Matos nunca tinha nada. E levantei o problema. Isto é estranho. Veloso, tu primeiro até gozavas comigo. Até que começaste também a dizer Manela Pide está em tal sítio. Manela Pide foi visto em tal sítio. E eu tive de fugir. Mas o outro nunca via nada. E nós fomos para um ponto de apoio
naquele edifício que se chamava então, era o edifício mais alto que havia no Arieiro, que está lá, e esse camarada tinha aí um ponto de apoio de alguém que não era do partido, trabalhava num organismo de Estado para as questões financeiras, mas era amigo dele. E deixávamos reunir lá. Era casado com uma senhora americana, vivia bem e tinha uma bolsa da Gulbenkian para ir para a América fazer um doutoramento à maneira, porque era um quadro importante do Ministério da Economia. Eu ia para esses encontros, que eu não sabia onde era, ia de olhos fechados e de olhos tapados. Portanto, eu não sabia por um dia, mas sei que ia muito preocupado, que dormi numa pensão ali para a Estrela, creio eu, São Bento, e que não dormi quase nada. Estava tenso, 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 com a noção de que havia qualquer coisa que não estava bem. Pronto, eu fui para lá, entrei na casa, não sabia onde estava, como é natural, fui metido num quarto, onde estava o outro, o Veloso é que me tinha ido buscar, pronto, e ali ficámos os três. Não vi o dono da casa, não vi a senhora na outra parte da casa. Eu andava adoentado, andava a tomar comprimidos para dormir. Havia só uma cama, tirámos à sorte para ver quem é que dormia na cama. Calhou-me a mim, e eles, os dois, o Veloso e o outro, dormiram no chão. Eu estou a contar isto porque isto depois dá lugar a uma anedota. Não, mas nós estivemos reunidos antes de... Exatamente, antes da noite estivemos reunidos. E eu levantei de novo esta questão, mas o que é que se passa? A gente vê PIDE. Este camarada tinha um pseudónimo, só depois é que eu soube qual era o nome, que vê nada, nunca acontece nada. Mas nós estamos preocupados. E percebi que ia haver alterações. Nunca cheguei a falar com o Veloso nem na cadeia, nem depois do 25 de Abril sobre isso. Não havia tempo. Deitámos-nos. O dono da casa tinha oferecido uma daquelas garrafas de uísque das boas, que tinham lá dentro. Eu não bebi, não podia, estava a tomar os tais compromissos. E de manhã, ouço bater à porta, eram 10 para as 7. Lembro-me de estar virado para a porta, 10 para as 7, e assim, bem, isto deve ser o leiteiro, o padeiro. E continuei de olhos fechados. Nisto, ouço a porta a ser arrombada, onde a cabeça, era uma chuva de PIDs e de PSPs, pistolas metralhadoras. Mais alto, encostados à parede, não sei o quê. E eu, com uma ingenuidade do caraça, vir-me para trás e deu um berro, é PIDE. Eles já se estavam a vestir, porque o Veloso já tinha percebido que era a PIDE. Eu é que não, continuei a dormir, estava tão bem. Pronto, era a PIDE. Então levantámos. Nós usávamos todos uma caixa de fósforo para queimar o que fosse possível e necessário. Levantámos-nos, não levantámos os braços, com os olhos berros, os braços nada. Os polícias com o olhar, os polícias da PS ficam a olhar muito espantado, olharem para nós. E ouço-me dizer assim, olha para isto.
comunistas ali a verem, era VAT 69, um uísque que fez recaída. A seguir diz outro assim, tu gente desta ia dormir no chão, e eu ia dando uma gargalhada, se aquilo não fosse tão tenso. Mas isto, um dizia que eram os gajos, outros diziam que a gente desta ia dormir no chão. Depois começaram a fazer perguntas, quem é este casaco? É claro que o Veloso não respondeu, o outro não respondeu, eu não respondi. Levam o Veloso, o casaco, era um casaco enorme, ele era um calmeirão, e a seguir o chefe de brigada, esse tipo terrível, assassino, pá, o Zé Gonçalves, vira-se para o Pito que estava ao lado dele, que era um calmeirão também. Segurei o homem. E eu olhei para o lado. E o outro, o tal que nunca via nada, estava a vir pela parede abaixo, a desmaiar, suave. E eu fiquei cheio de medo. Disse, ai, levaram. E eu fiquei só assim, com 50 quilos. E o Zé Gonçalves veio com o outro ao lado. E traz uma bolsa, daquelas coisas que se compravam para porta-moedas, que tinha a dentada da minha filha mais nova, que é a Elsa, que nasceu na clandestinidade. O que é isto? Eu disse, não respondo. É lá, que é isto? Eu estava tão angustiado, era aquilo que eu queria. Era da Elsa, tinha a dentada dela, tinha os dentinhos e tudo. Não respondo, não me chatei. Eu estou a falar assim, mas era assim, foi assim, era assim que eu falava com eles. Isso depois tem outras sequências, ou consequências. E a seguir, digo assim, daqui a dias já está de novo a fazer seguros. Não liga nenhuma. Ele voltou a perguntar-me. Eu disse, não respondo. E o gajo que estava ao lado, pá, manda-me 2 estaladas. E tá. E eu fiquei encostado à parede. E ele voltou a perguntar. E eu voltei a não responder. Tipo, tira-me um pontapé no abdômen. Só portanto, me encolher. E o gajo faz-me a terceira pergunta. E eu disse, não respondo. Levei um soco nos queixos, como nunca levei na minha vida. Mas uma coisa, parecia que só tinha esqueleto, parecia que só tinha os ossos. Até fiz um comentário para mim próprio. Se calhar eu era mesmo dotado para jogar boxe. Depois levaram-me e fomos cada um para o seu lado. Levaram cada um, como souberam, eu fui com os pitos. Chegámos a António Maria Cardoso. Levaram-me direitinho ao gabinete do diretor. Uma honra especial. Estava o diretor, estava o subinspetor superior Sacchetti, que era um nome famoso nessa altura, porque dirigia os interrogatórios, a tortura. Estava o médico. E o diretor, o diretor, como é que se chamava o gajo, agora não me lembro. Então, Sr. Manuel Pedro, não se quer identificar. Eu disse, não. Então, o que é que isso lhe custa? E diz-me qual é a orientação do partido, que eu conheci muito bem. Então, mas o senhor sabe que o partido não o impede de se identificar. Que isso é de lei e não o impede. Portanto, o senhor não se identifica porque não quer. Porque,
como não se identifica, arrisca-se a um julgamento especial só por isso. E pronto, fui lá para cima para a sala dos interrogatórios e aí começou o bailarico. Se quiserem ir para aí, a chegada a Peniche, a chegada à tortura do sono, é das coisas mais selvagens, mais violentas. Para sintetizar, o meu camarada Gervásio levou tanta pancada quando foi preso, que esteve 3 meses quase sem andar, subiu as escadas do Aljube de joelhos. O guarda, ele estava de tal modo que o guarda quis ajudá-lo e ele recusou. E encontrei-me com ele na cadeia anos depois e eu disse: ó Gervásio, a ti deram-te porrada que te fartastes, pá. Então e agora? Manel, não falo nisso. 1000 vezes a porrada que a tortura do sono. E eu fiquei a olhar para ele. Como? 1000 vezes a porrada, Manel. A tortura é muito pior. E eu fui a olhar para ele e disse: eu sei o que é a tortura do sono. E a mim deram uma tortura do sono e deram uma porrada tudo ao mesmo tempo, pá. Ficou assim a olhar para mim. Aquilo é um horror, porque cheguei lá, sentei-me e, passado um bocado, chega esse filho de puta do tal inspetor superior, agora não me lembro o nome, deixou há pouco, e o Pido, que estava a tomar conta de mim, deu um berro: levante-se. Não me levantei, fiquei exatamente como estava. Levante-se! E o tipo foi lá dentro, trouxe uma carrada de pidos, pá, e deram uma sova tremenda. E cada vez que parava, eu deitava-me no chão. Ou melhor, eu atirava-me para o chão e cada vez que eles paravam, eu sentava-me. Bom, isto começa com muita tareia, com coisas cómicas, uma tareia violenta, escolhida. Por exemplo, as pancadas aqui, eu não fazia ideia que causavam o efeito na cabeça que causam. Julgava que causava uma dor, não é? Causa um lume. Pontapés no abdômen. E a gente quer se proteger, eles metem-nos aqui as mãos nos gorgomelos para não nos proteger. Levantaram-me em prancha, 2 de um lado, 2 do outro, iam com os testículos na mão e a dizer: olha para isto, olha para isto. Levantavam-me a hora, depois deixavam-me cair. Bom, fizeram isto não sei quantas vezes, e eu ficava no chão e dizia: levante-se. Eu, enquanto não me derem a cadeira, não me levanto. Depois punha-me em cima da mesa. Pronto, aqui fica quieto. Alargava-me e eu atirava-me para o chão. Isto foi durante sei lá quanto tempo. Bom, depois resolveram fazer uma roda. Não sei se foi na primeira noite, se foi na segunda noite, de espancamento. Roda, tipo metido no meio e a bater. Então, de repente pararam. E eu olhei para eles para perceber o que é que tinha acontecido. Estavam parados, a olhar, com uma grande curiosidade. Eu estava com a manga do casaco, furioso, a querer arregaçá-la. O casaco não era meu, tinha-me sido dado sei lá como, e não passava daqui, porque eu queria arregaçar e queria vir ao morrer-los. E para o que é que me dá? Para começar a rir. Comecei a rir, eles atiraram-se outra vez a mim. Na segunda manhã, depois deixaram-me sentar
Na segunda manhã entra o tal sujeito, lá o Pedro, lance. Ele disse, deixa estar. Disseram que o senhor tratou muito mal os meus homens. Eu disse, pois, eu tratei-os mal a eles. E eu estou cheio de novas negras, não é? Bom, depois, com o tempo, eu tive 11 dias e 11 noites na tortura do sono. Comecei a ter pelos pelo corpo todo, coisas que nunca ninguém me falou, nem nunca ouvi falar. Os pelos foram mudando de corpo, parecia um carneiro, pronto. Eu olhava, e ao espelho era a mesma coisa. Eles não me diziam nada, eu não me dizia nada, não me queixava. Mas aquilo fazia-me um bocado de confusão. Passava as noites a levar pancada, golpes especiais, aqui de lado. A gente, a certa altura, não se senta, porque essa é a brincadeira da cadeira. Porque a certa altura deram uma cadeira. Só que a gente não se aguenta na cadeira, com o sono cai. E a gente começa a andar de pé, que é uma forma de nos proteger. E então o piso estava lá numa certa posição, por onde eu passava, trás, de tal forma que, a certa altura, passou a fazer o gesto e eu saltava. E eu dizia para comigo, grande filho da puta, não me faz saltar. Fez-me saltar sempre. Depois, uma outra forma foi, entrava um trangalho de danças, que eu nunca ouvi, mas que devia ser um gajo enorme, agarrava em mim por trás e atirava-me contra a parede, tumba, até que ficava completamente seco. E a sentir que ia perder a consciência. E olhava e tinha um copo de água ao lado. Portanto, havia alguém que punha um copo de água. Eu bebia a água, continuava a seguir, e passado um bocado, aquilo repetia-se, era quase uma noite inteira naquilo. Depois chegaram a tentar que eu andasse com um piso de cada lado. Eu arrastava-me. E na última noite, eu já não comecei a ter, a ver as paredes a mexer, a ver o chão a mexer. Isso foi logo na primeira noite, o chão a mexer. Depois comecei a ter aqueles sintomas. Via uma janela, cá fora havia um varandim onde estavam pessoas à espera de ir ao médico. E eu estava à espera de ir ao médico. Mas nunca mais me chamavam e eu comecei a ficar furioso. Depois digo assim, eu vou fazer uma coisa, eu vou saltar aqui esta janela, vou fugir e vou avisar o Manel que estou preso. Pronto. E de repente o piso diz qualquer coisa, eu dou comigo com um pé na parede, que era o movimento de saltar, e o tipo diz, o que é que se passa? O que é que foi? Eu disse um palavrão e continuei na minha. Mas foi uma noite assim, horrorosa. A certa altura andava-me a arrastar, porque eu já não andava. E à medida que começou a amanhecer, eu digo assim, não faço mais. Já estou aqui há 11 noites e 11 dias. Não, nem mais nenhuma. E mudou o turno e eu disse ao gajo que veio substituir, que estava a tomar conta de mim, diga lá ao seu chefe que eu não faço mais noite nenhuma. Nenhuma. Aquilo foi um correrio, que eles sabiam que eu disse que não fazia mais noite, é que não fazia. Fosse como fosse. Queriam saber o que é que eu ia fazer, o que é que eu não ia fazer. Vinha o saquete, vinha o chefe de brigada. Eu disse, acabem com isso, eu quero uma cama para me deitar. Porque eu não faço mais noite nenhuma, não vale a pena. Estiveram nisto o dia todo. Entravam uns, entravam outros, perguntavam, então, ao menos digam o seu nome, porque eu continuei a não me identificar. E chegavam, ó, Sr. Pedro, é só dizer que se chama Manuel Pedro e a gente manda-o embora. Isto era, se me chamava Manuel Pedro.
naquela fase de campeonato. Era um bailarico para eles. Pronto, e à noite, o Sacchetti veio dizer, vou mandar buscar uma cama para você. Veio o chefe de brigada, que se fosse comigo, você dizia tudo e mais alguma coisa. E eu só dizia, traga lá a cama, traga lá a cama. Sei que acordei de manhã, dormi profundamente, devem ter sido eles que me deitaram. Eu conheci muitos camaradas que ficaram sempre muito doentes, que durante dias depois de poderem dormir não conseguiam dormir. Eu dormi, que foi uma beleza. Apareceu o sujeito que me quis apalpar o rabo com um tabuleiro. Eu estava numa cama dessas de campanha, com o sol lindo, e ele aparece-me com uma bandeja com um café com leite e uma carcaça com manteiga. Eu sentei-me, agarrei o tabuleiro, ali, comecei a toca. E o tipo estava de cócoras, porque a cama era muito baixa. E eu disse, olha, não acabei, agora traga-me outra dose, com ar. O gajo, se fosse comigo, eu tenho aqui um castete que eles usavam, que é de aço por dentro, e por fora, só por fora é que tem borracha. Eu utilizava isto e você falava e tornava a falar. Eu dei um salto na cama e disse, pá. E o gajo deu um salto para trás, ia caindo, ia se espatifando. O tabuleiro aguentou-se, foi-se embora, nunca mais o vi na vida. Pronto, depois mandaram-me para Caxias. Eu estava à espera de ir sofrer outra dose, que era o costume. Fazia um dia ou dois de intervalo e a malta depois fazia outra série. Não fui para Caxias, pronto, e entrei na fase normal de estar isolado. Depois fizeram a fineza de meter numa sala em Caxias com 5 presos que tinham deixado o partido e tinham formado um outro partido contra o nosso partido. Tinham falado todos na polícia, todos, não havia nenhum. Era o Depiné e mais não sei quantos. E ali fiquei sozinho durante meses, até ser julgado. Eles não hostilizavam, eu não os hostilizava, simplesmente não tinha com quem conversar. Porque eu não conversava com eles, nem eles comigo. Fui julgado e fui diretamente para Peniche, até ao 25 de abril, 26, aos 2 minutos do dia 26. Isso foi uma loucura. Uma loucura. As famílias em Caxias, as famílias em Peniche,